É Tudo Verdade 2022, 27º Festival Internacional de Documentários. Os melhores documentários do Brasil e do mundo em mostras competitivas e programas especiais. Gratuito de 31 de março a 10 de abril. Em salas de São Paulo e Rio de Janeiro. E online para todo o país. Confira a programação em www.etudoverdade.com.br. Oi, bem-vindos a essa que é a mesa de abertura da 19ª Conferência Internacional do Documentário, a co-realização do É Tudo Verdade e do Itaú Cultural. Agradeço imensamente a equipe do Itaú Cultural, especialmente a seu diretor, Eduardo Saron, e a Claudinei e equipe, pela parceria que possibilitou a retomada em 2020 dessa conferência, que foi criada em 2001, uma parceria com Maria Dora Mourão, da ECA USP. Mais uma vez, a conferência se desenvolve integralmente online, nesses 2 dias, claro, ainda devido à pandemia, e esses encontros, então, são pré-gravados. A conferência deste ano aborda obras que fazem parte do patrimônio da história do documentário, em torno do qual se organizou a nova sessão do festival, Os Clássicos É Tudo Verdade. Nessa mesa inaugural, nós temos o privilégio de celebrar os 40 anos do início das gravações de um marco do documentário brasileiro, Chico Antônio, O Herói com Caráter, de 1983. Para recuperar dos bastidores o impacto dessa produção, que imortaliza em filme o coqueiro ou cantador de coco, descoberto por Mário de Andrade, é uma alegria reunir seu diretor, Eduardo Scorel, e um dos principais fomentadores da produção do filme, Carlos Augusto Calil. O festival já teve a honra de contar com a presença tanto de Calil quanto de Scorel em seus júris. Ambos também já nos distinguiram com participações em edições anteriores dessa conferência. O Scorel por 2 vezes, em 2004 e 2017, e o Calil uma vez também em 2004. Muito obrigado a eles por estarem aqui nessa mesa inaugural. Eduardo Scorel é montador, ensaísta e cineasta. Ele dirigiu, entre outros, em ficção, Lição de Amor, em 75, e Ato de Violência, em 80, entre os documentários, esse Chico Antônio, O Herói com Caráter, e, mais recentemente, Imagens do Estado Novo, 37, 45. A coletânea dele, Adivinhadores de Água, lançada em 2005 pela Kozak Naif, reúne alguns dos principais textos dele sobre cinema, e ele mesmo no livro agradece e confessa que Carlos Augusto Calil foi um dos incentivadores à existência desse volume. Carlos Augusto Calil é ensaísta, cineasta e gestor cultural, atual presidente da Sociedade de Amigos da Cinemateca Brasileira e professor do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da ECA USP, onde ele se formou. Ele tem vastos serviços prestados à cultura brasileira. Ele foi secretário municipal de Cultura de São Paulo de 2005 a 2012, foi diretor da Cinemateca Brasileira de 87 a 92, foi diretor e presidente da Embrafilme no período entre 79 e 86, se não me engano. Ele dirigiu curtas documentais para a alegria da Tudo Verdade, como Acaba de Chegar ao Brasil, o belo poeta francês Blaise Cendrade, de 72, e Cemitério de Adão e Eva, de 75. Ele é coordenador da atual edição crítica da obra escrita de Paulo Emílio Salles Gomes, organizou ainda volumes de autores como Alexandre Eulaio, Paulo Prado, Davi Neves, Vinícius de Moraes e tantos mais. Bom, é bom, antes de a gente começar na conversa, eu vou destacar para vocês que nós vamos exibir alguns trechos do filme do Chico Antônio, um pouco como guia dessa conversa que nós vamos manter em torno do filme. Então, para quem assistiu o filme, já que o filme passou no festival antes desse debate, serve como uma rememória, e para quem não pôde ver, eu acho que esses são trechos selecionados pelo próprio Scorel, e agradeço a ele a ideia e a seleção. Eu acho que eles são trechos que dão uma boa ideia de alguns momentos importantes do filme. Eduardo, obrigado. E se o Imagens do Estado Novo começa com um close na frase "eu não vi", delimitando logo o terreno, assim também a primeira imagem do Chico Antônio é o letreiro "Aos que mostraram o caminho".
Acho que isso convida uma pergunta inicial em torno da pré-história do filme. Tá? Quando você o realiza, entre o final de 82 e 83, havia não apenas o redescobrimento do Chico Antônio, o coqueiro imortalizado por Mário de Andrade, após o encontro em 29. Os próprios arquivos de escritos do Mário de Andrade me parecem que ainda estavam sendo finalmente organizados no período. Né? Você editara com o Joaquim Pedro Macunaíma em 1968, baseado no livro de Mário de Andrade, óbvio, e rodar em 75 o Lição de Amor, a partir de outro livro dele, Amar, Verbo Transitivo. E havia toda uma relação familiar em vários vetores suas com Mário. Quer dizer, teu pai, o diplomata e ensaísta Lauro Escorel, fora lido e elogiado pelo Mário. Sua sogra era ninguém menos a sobrinha do Mário, Dona Gilda de Mello e Souza. E, bom, hoje há uma farta bibliografia dedicada ao Chico Antônio. Aqui a gente tem alguns dos volumes, alguns dos poucos volumes. E a relação entre Chico Antônio e o Mário, né? Mas isso estava surgindo naquela época, né? Na época em que você saiu para pioneiramente o documentar em imagens em movimento. O que você sabia, o que você conhecia do Chico Antônio quando, em 14 de setembro de 1982, você foi visitá-lo pela primeira vez? Bom, Amir, Calil, me deem só uns segundos iniciais para comentar, antes de responder, Amir, para comentar o fato de que o documentário foi exibido pela primeira vez no Festival É Tudo Verdade, na 8ª edição, em 2003, e volta agora, 19 anos depois, na 27ª edição, e volta na ilustre companhia de Dziga Vertov e Orson Welles. Então, diante disso, de certa maneira, não há mais nada a dizer, né? a não ser agradecer a você, Amir, pela honra de ter programado o filme e da oportunidade de ter esse prazer de conversar com você e com o Calil, como você disse, produtor do documentário, em 1982, 3, era diretor da área cultural da Embrafilme, e nessa condição foi que se tornou possível a Embrafilme produzir o filme. Vou tentar rapidamente contar uma história que é longa, como você disse, né? Quer dizer, eu sabia, na verdade, muito pouco sobre o Chico Antônio no início da década de 80. Eu tinha lido O Turista Aprendiz, editado pela Duas Cidades, pela primeira vez, em 1976. Então, eu conhecia essa mesma edição aí, ou pelo menos a capa é a mesma. Acho que depois saiu uma outra edição com a mesma capa. Mas, em 76, ele foi publicado pela primeira vez, eu tinha lido. Eu já era viciado em Mário de Andrade, como você destacou, e também conhecia algumas referências a Chico Antônio, que são feitas assim de maneira esparsa na obra do Mário, ou por pessoas que tinham lido, que tinham convivido com ele. E o início das gravações foi, na verdade, casual. Eu diria que totalmente casual. Tentar recuperar uma história em poucas palavras, quer dizer, quem está por trás disso é um dos encontros, porque a história do Chico Antônio é pautada por encontros importantes, pelo menos 3 mais importantes, com mediadores, né? O primeiro encontro do próprio Mário com Chico Antônio, mediado pelo Antônio Bento de Araújo Lima, que se dá na fazenda do pai do Antônio Bento, em 1929. O segundo encontro, que é o do folclorista do Rio Grande do Norte, Deífido Gurgel, que, tendo lido O Turista Aprendiz, em 76,
3 anos depois, fazendo pesquisas sobre danças folclóricas no interior do Rio Grande do Norte, ouviu falar, dito pelo professor e tabelião da cidade de Pedro Velho, Genar Bezerril, ouviu falar que tinha um cantador, um velho cantador, se interessou, ficou com a atenção um pouco alertada, foi no mesmo dia ao encontro desse tal contador, começou a conversar com ele e, então, passados 50 anos, voltou-se fora do Rio Grande do Norte, pelo menos, a saber que Chico Antônio estava vivo. E o terceiro encontro é o que propicia o filme, que é o encontro que Calil e eu tivemos com o Aloysio Magalhães no início de junho de 1982, num domingo, numa conversa de bar, numa rodada de chopp. Aloysio Magalhães, o designer, que na época era o secretário de Cultura do Ministério da Educação, nos contou que 3 dias antes, esse encontro nosso foi num domingo, 6 de junho de 1982. E o Aloysio nos contou que 3 dias antes tinha estado no Rio Grande do Norte e tinha conhecido o Chico Antônio. Tinham levado o Chico Antônio a Natal e apresentado a ele. Ele tinha ficado encantado com a figura do Chico Antônio. E nessa conversa sem compromisso, foi mencionado que era preciso fazer uma gravação, fazer um filme com Chico Antônio, que não existia uma gravação. Na verdade, existia, mas isso já é outra história. E ficou aquela ideia no ar de fazer alguma coisa, mas que eu acho que nós esquecemos disso naquela mesma noite. Não sei se por efeito do chopp ou não, mas o fato é que, dias depois, o Aloysio estava na Itália, no dia 10 de junho de 82, o Aloysio estava na Itália, em Veneza, teve um mal súbito e faleceu. Então, tudo isso se passou em 10 dias, o que me impressiona muito. Entre o Aloysio conhecer o Chico Antônio, conversar conosco e morrer na Itália, passaram-se 10 dias. Com a morte do Aloysio, aquela espécie de compromisso de filmar o Chico Antônio foi reavivado. E aí acontece outra casualidade, que em setembro de 82, 2 meses depois, eu vou ao Rio Grande do Norte com uma pequena equipe da qual fazia parte meu irmão Lauro, o José Antônio Ventura fazendo som e Mair Tavares na produção, fazer uma gravação em vídeo de um institucional para o Ministério da Educação. E a gravação acaba um dia de manhã e não há nada mais a fazer no resto do dia antes do nosso voo de volta para casa, que era só no dia seguinte, de manhã cedo. E foi só nesse momento, eu não tinha pensado absolutamente em Chico Antônio, eu tinha ido ao Rio Grande do Norte fazer outra coisa, mas diante dessa situação de ter um dia livre, com uma equipe, com equipamento e com fitas, me ocorreu o que podemos fazer. Lembrei do Chico Antônio, começamos a dar uns telefonemas para descobrir, eu não sabia onde ele morava exatamente, a que distância de Natal era. Descobrimos pelo telefone que é na cidade de Pedro Velho, a mais ou menos 80 quilômetros de Natal, e nos disseram, não, venham, podem vir, passem na prefeitura, que alguém levará vocês no sítio dele. E assim foi. E nós chegamos, e aí foi o primeiro dia de gravação que aparece no filme, a nossa chegada na casa dele, sem que ele soubesse. Que a gente vai ver logo em seguida. Então, essa é um pouco, do meu ponto de vista, a pré-história do filme. E, na verdade, depois disso,
é que eu fui me informando mais sobre o Chico Antônio. Quer dizer, as matérias que o Deífilo tinha publicado em Natal, que ele me deu cópias, a crônica do Miguel de Almeida, na Folha de São Paulo, eu tinha lido, mas eu recuperei, não me lembrava bem dela. Outras iniciativas que foram feitas, muita coisa foi feita nessa época, e eu fui, a partir do primeiro dia de gravação, meio me informando mais sobre o Chico Antônio. Calil, eu queria, primeiro, boas-vindas, te dar as boas-vindas, agradecer demais você estar aqui com a gente. Eu queria te perguntar duas coisas. A primeira é recuperar um pouco a situação institucional nesse momento. O Eduardo cita a Aloysio Magalhães. A Aloysio Magalhães era, na época, secretário de Cultura do MEC, do então Ministério da Educação e Cultura. Acho que é importante para o jovem espectador lembrar a dimensão do grande designer, grande gestor cultural, Aloysio Magalhães. Você, nessa época, já era diretor da Embrafilme. Você, se eu não me engano, você não era presidente, mas você, se não me engano, você era diretor da área não comercial, certo? Sim. Não é isso? Sim, exatamente. Você lembra, primeiro, da boa lenda contada pelo Escorel, do encontro do chopp na Avenida Atlântica, em primeiro lugar. Segundo, você lembra quando você soube, pela primeira vez, que ele tinha ido lá e tinha cumprido digamos assim, a encomenda que é do Aloysio? Essas são as duas perguntas. Vamos começar. Eu queria também te perguntar como que a Embrafilme, nos créditos, aparece no final como coprodutora, né? Eu queria te perguntar como é que foi, em que momento a Embrafilme começa a participar do filme? Se é logo depois dessa primeira ida, se é já depois de ter tudo gravado? Olha, em primeiro lugar, o Aloysio Magalhães então, era uma figura muito especial, tinha conquistado o ponto de vista, né, do governo, no último governo da ditadura militar, que já era um governo, digamos, do ponto de vista ideológico um pouco bambo, assim, um pouco mais fluido. Ele tinha conseguido um grande prestígio, a ponto da imprensa insistir com ele se ele já era uma espécie de ministro da cultura ou se ele ia criar o Ministério da Cultura. Eu nunca vou esquecer que ele disse que ele preferia ser o secretário de Cultura do Ministério Forte a ser um ministro fraco. Essa frase não foi ouvida, né, depois da morte dele. Nós até hoje nós nem temos mais, de tão fraco que é o tal Ministério da Cultura. Então, é um homem com uma grande capacidade de articulação política, né, e com esse talento para fixar imagens, né, e símbolos, exemplos, tal, e que conseguiu, né, para a própria Embrafilme, recursos do MEC, na época, para a área cultural, a área que ele podia apoiar mais diretamente. Então, era um homem muito importante. Havia uma figura, que o Eduardo não mencionou aqui, que eu acho que valeria a pena lembrar, que era da Lélia Coelho Frota. Lélia Coelho Frota é uma grande poeta e antropóloga, de antropologia cultural, né? Enfim, de antropologia poética. Ela tinha estudado já muitos artistas populares e ela era bastante mariana, né? O livro que vocês mencionaram, O Turista Aprendiz, de 76, que eu reputo uma das obras-primas do Mário, pena que tenha ficado para a posteridade, né? Ele não tenha conseguido. Ele ia publicar no final da vida, mas não deu tempo. Mas é uma obra-prima, a gente que só foi revelada em 76, quando a Tele publicou Duas Cidades, como o Eduardo lembrou muito bem. Ela já tinha, ela tinha já percebido isso, Lélia. E Lélia já tinha me dito a respeito da figura, da descoberta da figura do Chico Antônio lá no Rio Grande do Norte. Mas ficou entre nós essa curiosidade, esse interesse pela figura, mas sem nenhuma objetividade. Então, quando acontece essa lenda que o Eduardo constituiu muito bem, é perfeita, né? Eu mesmo não me lembro de tantos detalhes, não tenho uma memória tão boa quanto a dele, mas eu consigo ver tudo agora, quando ele descreve. E essa coincidência dele, quer dizer, nós não tomamos a iniciativa de dizer, bom, em homenagem ao Aloysio, que morreu, vamos cumprir o seu último desejo conosco, mas o Eduardo, com essa coincidência feliz,
acabou, então, provocando, né, provocou uma situação na qual ele me levou, me informou com muita alegria, olha, encontrei o Chico Antônio, é formidável e tal, e aí ficou entre nós combinado que a gente tinha que dar seguimento à produção, enfim, o projeto foi aprovado e ele pôde voltar e editar, enfim, com as condições que ele precisava, né, para esse projeto. E quando o projeto ficou pronto, quando o filme ficou pronto, ele teve uma muito boa repercussão, ele mesmo, o Eduardo, me lembrou com essa ótima lembrança dele, melhor que a minha, de que ele teve uma ótima repercussão na jornada de curta-metragem que ocorreu em Cachoeira, não em Salvador, no ano seguinte, em que ele não foi, mas eu fui, e o filme foi exibido com grande impacto, né? Por todos os motivos, com grande impacto. Vladimir Carvalho estava presente, pôde elogiar de viva voz, e o filme teve essa coisa muito interessante de que, como eram nordestinos, o público era baiano, a questão da fala nordestina foi perfeitamente compreendida por todo mundo. Ninguém teve nenhuma dificuldade de entender tudo aquilo que o Chico Antônio dizia, né? O que me deixou bastante feliz, porque, enfim, para nós do Sul, às vezes uma palavra ou outra escapa, e por aí. Então foram encontros, ele disse muito bem, é um filme de encontros, né? Ele só não disse, o Eduardo, que são encontros amorosos, né? Todos esses encontros que envolvem o Chico Antônio foram encontros amorosos. Só um detalhe, Calil, não sei se você lembra, mas quando nós chegamos de Natal, você foi à produtora, a Maruim, na Gávea, e assistiu, a primeira pessoa que assistiu, nós gravamos 40 minutos com o Chico Antônio dessa primeira vez. Foram 4 fitas de 10 minutos, em uma TIC 3/4 de polegada, que estava começando a fazer coisas em uma TIC, em vídeo, né? Com uma câmera, inclusive uma câmera meio defeituosa. Mas o Calil foi e assistiu os 40 minutos, e foi a partir daí que se tornou possível organizar a volta. Nós gravamos em outubro, pouco depois, aqui no Rio ainda, a entrevista com Antônio Bento. Antônio Bento. Fomos à casa do Antônio Bento, gravamos a entrevista com ele, que tem uma presença, eu acho que importantíssima no filme, quer dizer, porque, na verdade, era, nessa época, o único sobrevivente, a única testemunha sobrevivente do encontro do Mário com o Chico Antônio. E nós tivemos, então, a fortuna, que eu acho extraordinária, a sorte, a fortuna extraordinária, de conseguir gravar, e do Chico Antônio está lá no filme. Não vou aqui descrever o que ele faz no filme, porque está lá, entendeu? Então, nós tínhamos esses 2 materiais feitos quando preparamos a volta, que foi em janeiro de 83. Vamos primeiro dar uma olhada agora no primeiro trecho, onde a gente vai poder lembrar essa primeira chegada. Estamos em 12 de setembro de 1982, então quase 40 anos atrás, e o Escorel e a equipe acordaram de manhã e foram a 80 anos de Natal, bater na porta do Chico. 80 quilômetros. 80 quilômetros não, 40 anos de 80 quilômetros de Natal, sem que o Chico Antônio soubesse. Fomos procurar Chico Antônio em setembro de 1982. Ele não sabia da nossa chegada. Virado do Rio de Janeiro para conhecer o senhor, conversar com o senhor. Ou seja, o senhor é uma pessoa que todo mundo achou, vem do Rio de Janeiro para lhe conhecer, né? É uma pessoa interessante, né? Vamos ver do Rio de Janeiro, né? Viemos nós, eu e 3 amigos. Um tá ali, o Lauro, e o outro é o Zé Ventura. Vamos bem. Fazendo uma gravação. Tá certo. Já teve um pessoal aqui, foi sábado. Foi sábado, não foi? Sábado, foi. Veio o juiz de direito, doutor Machado, foi? Veio. Veio
um pessoal também que veio do Rio, da Fundação José Augusto, foi? O senhor quer sentar? Mas a gente... Só. Esse é outro amigo, chama-se Vinícius. É, muito amigo aí. Veio conhecer o senhor. É isso mesmo, eu fico doente, uma perna. Você está doente da perna? O que houve? A dor que me deu na perna. Você machucou aí ou foi dor? Não, foi dor mesmo. Sim. O negócio deu perna batida. E como é que tá a vida por aqui? Assim mesmo. Assim mesmo? Difícil? A vida aqui não é muito boa, não, mas vai se levando, né, seu? É isso, vai vivendo, né, senhor? Me diga uma coisa, o senhor é morador aqui do lugar, nasceu aqui? Nasci no Coticeira Velha, né? Sim, Vila Nova. Foi criado aqui? Criado aqui mesmo. Como é que vai a senhora? Lembra de menino? Lembra de novo. Rio de Janeiro, veio conhecer seu Eu sou Francisco. acostumado aqui nesse mundo. Minha vida é inchada a trabalhar. Abandonei o que foi de livro, de tudo. Me tinha sacado. Era chamado por todo canto. Agora, quando eu peguei ganhar, os cabas me davam 5 R$ por uma noite. 5 R$ por uma noite, à meia-noite um café e de manhã o almoço. Depois digo, eu não vou mais não. Estou só trabalhando para os outros. Aí peguei a ganhar 20. Aí de 20 descambou. Também aí eu me fiz mesmo no Gonçalo. Aí a minha vida era Paraíba, era Rio Tinto, era Mamanguape, era o Sertão. Por todo canto eu vim. Você não foi ao Rio de Janeiro, não foi? 3 vezes. 3 vezes. Ainda cantou lá no Rio? Cantei. Eu faria um rápido comentário que, nesse encontro amoroso, Calil tem toda a razão, nesse encontro amoroso, a primeira coisa é que nós somos levados, quer dizer, o nosso intermediário, quem vai ali na frente, é chama-se Amâncio Vasconcelos, que era um funcionário da prefeitura de Pedro Velho, antiga Vila Nova, a qual o Chico Antônio chamava pelo nome antigo, né? Depois mudaram o nome da cidade para Pedro Velho. Ele que nos levou. Esse lugar é bastante perto da cidade, mas, para quem não conhece, é difícil de encontrar, né? Ele é que intermediou esse primeiro encontro. Isso é uma coisa. O outro detalhe que eu não canso de me penitenciar, porque uma querida amiga minha, Ana Maria Galano, infelizmente já falecida, nunca me perdoou o que ela considera um verdadeiro atentado antropológico e cultural que eu cometi ao chegar na casa do Chico Antônio e eu perguntar a ele se ele não quer sentar. A Ana Maria me dizia, mas Eduardo, como é que você faz uma coisa dessa? Você chega na casa de uma pessoa que você não conhece e você pergunta a ele se ele não quer sentar? E eu tentava me justificar, dizia, mas Ana, eu estava com pena, porque eu estava vendo que estava difícil para ele ficar em pé, e para a gravação era importante, ele sentar, ficava... Não, Eduardo, mas isso é imperdoável, realmente. Agora, apesar disso, ela confessou que o filme era o filme de cabeceira dela. Então, eu acho que a minha falta não foi tão grave assim, mas eu gosto de me penitenciar toda vez que eu tenho oportunidade pela gafe. E a terceira coisa é, naturalmente, a obediência rigorosa àquele mandamento do documentarista que nunca deve perguntar o que ele quer saber. Porque é óbvio que eu estava transbordando de ansiedade para perguntar sobre o Mário de Andrade. Mas eu queria que ele falasse, sem eu perguntar. E ele não se fez de rogado. Uns minutos depois,
ele já estava percebendo que aquela movimentação na vida dele, que tinha, na verdade, ele meio que renasceu, ressurgiu a partir de 79, né? Ele foi a Natal, se apresentou, tinha gente visitando. Eles falam ali de umas pessoas que tinham estado lá no sábado anterior. A Lélia, como o Calil bem lembrou, junto com a equipe do Folclore, tinha feito a gravação que resultou num long play primeiro, depois num CD. Então, o Chico Antônio, que era um bom malandro, espertíssimo, vivíssimo, já estava se habituando de novo à celebridade. E não demorou muito, como se vê no filme, porque é praticamente em tempo real, ele tomar a iniciativa de falar primeiro do Antônio Bento e depois do Mário de Andrade. Vamos... não sei se o Calil quer fazer algum comentário sobre essa cena, senão já mostrar outra que mostra um pouco quão safo o Chico Antônio era e quão safo também o Escorel foi nesse encontro. O meu único comentário é o seguinte, em relação ao que a Ana Maria Galano disse. O Chico Antônio fica pasmo com a frase do Eduardo, oferecendo para ele se sentar na própria casa dele. Ele fica um pouco perplexo. Eu acho que o Escorel teve uma sacada, tem uma sacada ali para bem encaminhar aquele final do encontro que está nessa cena que a gente vai ver agora. Então, vamos ver o trecho 2 e aí a gente comenta. Mandar dizer para ele que... Para quem que o senhor quer mandar dizer? Para o Antônio Lima. Que ainda sou vivo, estou muito velho, mas ainda canto um pouco. Estou velho, mas ainda canto um pouco. E lá mais não fui, que não posso ir. E vivo por aqui mesmo, levando como Deus quiser, devagarzinho. Trabalhar, não trabalho mais, deixei a enxada. Estou vivendo desse aposento dos velhos, não é? Só posso mandar dizer assim, né? É de que estou vivendo. Os cavalos, acabei com tudo. Mas nada, lembrança dessas coisas. Para ele, a família dele. Porque, de fato, naquela época, o Chico Antônio era um cantador maravilhoso. Ele já tinha uma dição perfeita, uma técnica extraordinária, e o Mário mesmo fala, dá detalhes a esse respeito. Mas a imaginação dele é que era um negócio inacreditável. Era um homem, dava a impressão de um homem, sempre me deu a impressão na mocidade dele, de um homem de gênio. Uma pergunta que eu queria fazer é se você tinha levado essa ideia no bolso de convidá-lo para fazer mandar essa mensagem para o Antônio Bento, ou se surgiu do momento? Surgiu no momento. Eu não tinha levado nenhuma ideia no bolso. O jeans estava muito apertado. Mas aí é só para quem está vendo e eventualmente não tiver visto o filme, aí pulou um trecho, tudo bem, em que ele toma a iniciativa de falar do Antônio Bento, e aí a gente emenda a conversa falando com o Mário, e o documentário segue, e eu não me lembro bem. Isso é uma coisa que... Aí eu tenho dúvida, entende? Aí é uma coisa... Não sei se a gente tem tempo para isso, mas é o seguinte. Aquela primeira cena tem um comentário talvez interessante a fazer, que é a relação do Chico Antônio com o Cabra Marcado para Morrer. Aí é um assunto para uma outra live, mas porque a minha chegada
é exatamente igual à chegada do Coutinho para falar com Elizabeth Teixeira, e isso não é casual, existe uma razão concreta para isso. E aqui também eu acho que há uma relação com o que o Coutinho estava fazendo de ser intermediário dos contatos entre a família Teixeira e a diáspora dos Teixeira, as correspondências, os filhos espalhados pelo Brasil. Mas a ideia, tudo isso, eu não tinha ideia nenhuma, porque eu não fui para Natal pensando no Chico Antônio. Entende? E, literalmente, a ideia de ir procurá-lo foi às 9h, quando acabou uma gravação e não tínhamos mais nada a fazer. E eu fiquei pensando, bom, eu estou aqui com uma equipe, com fitas, no Rio Grande do Norte, e aí me ocorreu, eu dei uns telefonemas, o Mair também deu uns telefonemas, e fomos lá, e foi tudo assim, uma coisa se encadeando na outra, e surgiu a ideia de que foi importante, porque foi um novo encontro, de certa maneira. Entendeu? O meu encontro com Antônio Bento, propiciado e mediado pelo Chico Antônio, um novo tipo de encontro. Mas a ideia foi na hora. Só esclarecendo, para quem não lembra, o Eduardo Escorel é o montador do Cabra Marcado para Morrer e estava trabalhando nesse material com o Coutinho exatamente nessa época. Né? Isso. E essa relação, essa chegada, quando a gente tivesse tempo, a gente poderia mostrar aqui, né, Calil? Comparar as duas chegadas, que são muito parecidas, porque o Coutinho vai e vem a Dona Elizabeth na janela, né? E aqui vem o Chico, sai pela porta. E tem a mesma sensação de surpresa do personagem, né? E a mesma sensação de aventura, assim, de você estar ali chegando para fazer um reencontro. Os críticos estrangeiros diriam que o dispositivo é o mesmo. Eu tenho implicância com essa palavra, que eu acho que é muito afetada, mas, digamos, o estilo é exatamente o mesmo, reproduz exatamente a mesma maneira de chegar. Eu queria só comentar uma coisa a respeito. A figura do Antônio Bento, nesse documentário que nós estamos, é muito importante também. Ele aparece inteiro, no silêncio, no olhar, na emoção, no recado discreto, mas muito intenso para o Chico Antônio. Ele recupera um pouco da própria história dele. E os comentários são muito bons, muito pertinentes, muito assim, comoventes, né, de fato. E ele era crítico musical e ele canta maravilhosamente bem, né? Ele tem uma voz muito bonita. Entre os encontros que a gente falava no início, esse também, esse reencontro dos dois, e o próprio Chico Antônio também tem por ele uma relação bastante boa, enfim, intensa também, chama de compadre, né? Essa troca, esse correio eletrônico que o Eduardo estabelece entre eles é muito bem feito, muito bem articulado e muito oportuno, né? E eu acho que é estrutural para o filme. É importante lembrar que para o Chico Antônio também era emocionante estar mandando uma mensagem para o Antônio Bento, a quem ele não via há muito tempo, né? Quer dizer, se não me engano, ele não via há quase 50 anos. O Antônio Bento, logo depois disso, logo depois do encontro que ele propicia do Mário com o Chico Antônio, a gente vai ver um trecho daqui a pouco, em que, se eu não me engano, nesse trecho, o irmão do Antônio Bento conta um pouco dessa história. Né? Como o Antônio Bento mudou-se para o Rio, então também para o Chico Antônio, assim como o Eduardo vinha trazendo mensagens de 50 anos atrás, né? Ele estava mandando mensagem para alguém que ele também não via há 50 anos, desde 31, se eu não me engano. Isso, lembrando, fruto da Revolução de 30. Porque é com a Revolução de 30 que o coronel Araújo Lima, pai do Antônio Bento, perde a posição dele de poder no Rio Grande do Norte, perde pelo menos relativamente. E o Antônio Bento, que já estava se preparando para uma carreira política, acho que vem para o Rio nessa época, em 31 ou 32, e aí perde contato
com o Chico Antônio? Voltando um pouquinho para a produção do filme, antes da gente ver o outro trecho, que vai ter a participação também em torno do Antônio Bento, isso aqui, uma coisa que acho que é muito clara quando a gente vê no filme inteiro, mas no final do filme até vai ter uma pan em torno da casa do Chico Bento, para mostrar quão simples era onde ele morava, né? É que consta da história do filme que entre as duas gravações, quer dizer, entre a gravação primeira em setembro e a gravação de janeiro, o Eduardo teria recebido uma carta de alguém pedindo ajuda financeira para o Chico Antônio, pedindo, olha, o Chico precisa, em resumo, no mínimo ter uma casa, etc. E que você e o Delfídio Gugel, que é esse folclorista do Rio Grande do Norte, foram fundamentais para ajudar a comprar uma casa. Você soube quem te escreveu? Você lembra um pouco dessa história? Não, na verdade, nós pusemos no orçamento do filme uma quantia para remunerar o Chico Antônio. Uhum. E nós sabíamos que seria suficiente para que ele pudesse comprar uma casa. Eu não lembro precisamente se foi o Deífilo ou se foi um dos filhos, alguém, mas o fato é que, quando nós viemos embora da segunda gravação, o Deífilo ficou encarregado de adquirir essa casa. Isso. Ficou com os recursos à disposição dele. E essa casa foi, de fato, comprada. O Chico Antônio chegou a se mudar para lá, mas não se acostumou a morar na cidade e voltou para o sítio pouco depois. Entende? Então, foi na verdade, eu acho que era uma das filhas que queria trazer o Chico Antônio para perto, acho que com um projeto um pouco de controlar a vida dele e essa celebridade que ele teve naquele momento, talvez, não sei, não quero julgar mal aqui, mas acho que talvez com algum propósito de se aproveitar disso, entende? Mas o fato é que a casa foi comprada e eu não sei que destino teve depois, porque ele voltou. Eu sei que ele voltou para o sítio, pouco tempo depois. Porque é curioso, né? Pensando na trajetória do Chico Antônio, isso, porque ele tem em 29, 30, esse momento o Mário escreve sobre ele, resumo, tem uma certa, vindo um certo se torna uma figura um pouco conhecida, mas vai passar praticamente 40 anos, 50 anos, até vir a ser redescoberto, ter uns 4 ou 5 anos de glória, digamos. Glória eu acho que talvez seja forte demais, mas em resumo, ele grava, finalmente se grava um CD dele, ele vai à televisão e faz o Som Brasil, e depois, mais adiante, a gente pode até conversar sobre isso, também vai ter um final de vida também muito triste, né? Ele volta e vai ao esquecimento. O que eu queria perguntar para os dois é que o Mário esteve com ele, se não me engano, o Mário falou, não, vou te levar para São Paulo, você vai fazer um grande sucesso em São Paulo, no Rio, vamos... E isso nunca aconteceu, né? Nunca se efetivou. Você sabe por quê? Em parte, por causa da Revolução de 30 também. Porque o Mário chegou a receber em doação... o texto do filme se refere a ele ter dito, não sei se era verdadeiro ou não, mas que ele tinha o desejo de morar na beira de uma praia e tal. Bom, ele recebeu um terreno na beira da praia em doação, pouco antes da Revolução de 30. Com a Revolução, houve um certo escândalo em torno disso, aquilo teria sido um favorecimento. Houve uma certa polêmica em torno dessa doação.
E o Mário, se eu não estou enganado, abriu mão ou isso lhe foi tomado. Eu acho que ele abriu mão da doação. Em parte por isso, mas também em parte porque essa foi, salvo engano, a última grande viagem do Mário, né? O Mário tinha ido à Amazônia antes, fez essa viagem ao Nordeste, chegou até o Rio de Janeiro por um tempo, mas mais do que isso, o resto ele ficou em São Paulo mesmo, né? Então acho que tem uma combinação de fatores aí. É um pouco o que acontece, eu acho, com muita frequência com o documentarista, né? Que às vezes faz um documentário e tem as melhores intenções do mundo de manter contato com o seu personagem, digamos assim, e depois nunca mais o encontra. São raros os casos, como o do Coutinho, de novo, para citar o Coutinho, que manteve através das décadas, contato com a Dona Elizabeth. Calil, eu li em algum lugar que o Paulo Duarte, acho que foi no Paulo Duarte, eu acho que eu li isso, que o Mário teria tentado trazer o Chico Antônio quando ele era chefe aqui do Departamento de Cultura do município, acho que em 1938, até para apresentar no municipal, e que isso teria sido um dos motivos para a demissão do Mário. Você ouviu, você leu alguma coisa, tem algum documento sobre isso? Não, mas eu ia falar um pouco sobre essa questão, então vamos pegar esse ponto. Claro. O Mário, o encontro com o Chico Antônio teve um enorme impacto no Mário. Isso fica, o Eduardo, que encarna o Mário no documentário, lê, inclusive, algumas das mais belas expressões. Então, ele ficou, de fato, apaixonado pelo Chico Antônio. Como disse muito bem o Antônio Bento, ele provocava paixões nas mulheres solteiras e casadas, né? Enfim, não era só o público que se deixava seduzir pelo Chico Antônio. O Eduardo, sutilmente, colocou lá no primeiro acorde do filme, um acorde fortíssimo do Don Giovanni, da ópera do Mozart. E acaba nos créditos com a cena, né, a área da sedução de Zerlina, a camponesa, pelo Don Giovanni, lá te daremos la mano, né? Lá vamos nos dar as mãos. Enfim, é que Zerlina finge que aceita, mas não aceita, negaceia, tá? É muito ambígua essa cena, é maravilhosa e linda. Tá? Então, a ideia do sedutor, né, e o Mário foi um seduzido, por razões, todos os motivos, inclusive estéticos, né? Acontece que o que me chama a atenção é que o Mário não pautou, salvo engano, o Chico Antônio para a missão de pesquisas folclóricas, que ele organizou com muito empenho, com muito dinheiro investido, comprou equipamentos caríssimos e difíceis e raros, né, bancou uma coisa bastante original e bastante avançada na época, que é a ideia de registrar, né, num país bastante atrasado, né, ainda em relação a isso, bancar um registro de som, de imagem, de fotografia, e pautou lá todas as manifestações, sobretudo de cultura popular, né, claro, que ele mandou, e não teve visita ao Chico Antônio, ninguém foi gravar o Chico Antônio. Então isso, para mim, é um grande mistério, talvez ele tenha perdido contato com o próprio Chico Antônio. Um dos momentos mais tocantes do filme, mas muito rápido, é quando o Chico Antônio faz uma pequena reflexão, meio quase que para si mesmo, né, o que teria acontecido com a vida dele se o Mário não tivesse morrido. É muito pequeno, muito sutil, tal, mas é ele para ele mesmo. Então, é como se ele perguntasse o seguinte: o que aconteceria comigo? Porque, na verdade, ele era um grande artista que depois não teve, claro, condição de exercer esse seu talento e acabou virando um camponês, como qualquer outro camponês. Ele fala, enxada, cuidar de cavalo, etc. Posso imaginar a frustração desse homem que tinha esse talento, né, caudaloso, né, para a arte de cantar. Mas essa história que o Eduardo contou é verdadeira, é correta, assim. Me parece que está certo, assim. Olha, deixa eu
Amir, só uma coisinha. Eu acho Por favor. importante, eu queria comentar uma fala anterior sua, Amir. Acho que é importante distinguir o prestígio do Chico Antônio regional Uhum. e nacional. Uhum. O Mário transformou ele, em certos momentos, numa pessoa de prestígio nacional, digamos. Uhum. Uhum. Mas eu acho que o Chico nunca perdeu, entende, a posição de ser uma celebridade regional, pelo menos nunca perdeu até, talvez, 1940, 40 e poucos. Entende? Ele se manteve, porque ele continuou se apresentando nas feiras. O Genard Bezerril, que foi quem avisou o Deífilo que tinha um cantador e que permitiu a redescoberta dele, conhecia ele de vê-lo cantando nas feiras. Ele continuava cantando. O Antônio Bento também conta, se refere a torneios, digamos assim, e ele atuava por ali naquelas. Então, num âmbito restrito, local, ele se manteve. Acho que ele demorou a desaparecer, digamos assim. Mas no nível nacional, que você mencionou agora, isso não aconteceu, porque o Mário, na verdade, em vida, só publicou artigos sobre Chico Antônio. O livro, que reputo, já disse, uma obra-prima, que é O Turista Aprendiz, só saiu, né, posteriormente à morte dele. Então, ele nunca saiu do circuito regional, etc. Ele tinha essa expectativa de que o Mário o levasse para São Paulo e o transformasse num artista nacional. Acho que essa fantasia ele teve. Agora, o Mário também ficou perseguido pelo encontro com o Chico Antônio, porque o livro Na Pancada, do Ganzá, que é um livro que ele tentou escrever e não conseguiu escrever, era basicamente em homenagem ao Chico Antônio, quer dizer, eram variações sobre temas populares a partir da inspiração do Chico Antônio, e era tão grande, né, o impacto do Chico Antônio, a sombra do Chico Antônio sobre a sensibilidade do Mário, que o Mário nunca conseguiu, de fato, fechar esse livro. Ficava sempre entre os projetos que ele tinha que enfrentar e que ele desviava, enfim, ficou um fantasma, né, na obra dele. Então, tem aí também um processo de dificuldade, de negação, de incapacidade, de impotência do Mário, dos dois lados. Quer dizer, o Mário não consegue dar ao Chico Antônio a dimensão que ele gostaria, e o Chico Antônio não consegue ter, digamos, o reconhecimento, enfim, a perspectiva de vida que ele sonhava. O que eu ia rapidamente comentar só é que você falou, perguntou-se a mim falando das missões, da missão folclórica de 1938, né, que o Luiz Saia capitaneia e se fotografa, finalmente se filma, né? Quer dizer, eles usavam câmera 9mm, 16mm e tudo, e que talvez eu lembro, talvez o Mário de fato não soubesse o que tinha acontecido, que o Chico Antônio estava vivo, porque, se eu não me engano, pouco tempo depois ele vai escrever aquelas crônicas Vida do Cantador, que é meio ficção, meio história do Chico Antônio, meio não ficção, e que tem um personagem chamado Chico Antônio, que não é o Chico Antônio, é um misto dos cantadores e coqueiros que ele encontrou no Nordeste, e ele diz que ele morreu, né? Ele fala, não, e esse Chico Antônio que faleceu, etc, etc, e muitos anos depois, numa crônica de 44, que ele ainda vai levantar a dúvida, falar, foi nesse momento que eu encontrei Chico Antônio, que talvez ainda esteja vivo no Rio Grande do Norte. Não sei se vocês lembram disso. Então, provavelmente, ele perdeu, de fato, qualquer contato com o que estava acontecendo. Vamos ver mais um trecho. Acho que seria bacana a gente poder ver o terceiro trecho, que é a segunda chegada na casa. Por favor. Voltamos ao Rio Grande do Norte em janeiro de 1983, 4 meses depois de nossa primeira visita. Poucos dias antes de nossa chegada, o governo do estado baixara decreto concedendo a Chico Antônio a aposentadoria de 3 salários mínimos. Desta vez estávamos sendo esperados. Levamos conosco para mostrar a Chico Antônio as fotografias tiradas por Mário de Andrade durante sua viagem em 1929.
Essa eu trouxe pro senhor, para deixar com o senhor. Apesar de tão próximos dali, muitos anos passaram sem que Chico Antônio pudesse rever aqueles lugares. Essa Então, cena é muito impressionante porque a expressão do Chico Antônio é de completa incompreensão do que estava acontecendo. Ele vê as fotos, acho que ele não está entendendo muito bem o que está. E quando ele recebe a foto do Eduardo, ele não percebe que está de cabeça para baixo. O Eduardo tem que gentilmente fazer girar para que ele se veja no espelho do tempo. Eu acho que ele não se reconhece. Eu acho que ele nunca tinha visto uma fotografia dele jovem. Não é possível. E acho que ele não entende, de fato, o que ele está vendo ali, eu acho. Acho que foi uma... Fora a visão dele, nesse momento, também não era maravilhosa, mas era boa, não era... Mas tem uma série de coisas ali, realmente. E depois, na cena que eu acho que a gente não vai ver, do Ganzá, né? porque ele não reconhece o Ganzá. Ele não reconhece o Ganzá porque ele diz que era pequenininho, o Ganzá que ele deu. Mas, com certeza, é o mesmo, não há a menor dúvida que seja o mesmo Ganzá, porque tem uma fotografia que está no filme dele segurando o Ganzá que ele ganhou e que é o mesmo que eu levei. E há uma marca que é de uma lata de doce, não sei se uma goiabada, alguma coisa, que não há a menor dúvida que é o mesmo, entende? Mas ele, na memória dele, ele achou que era grande demais aquele Ganzá. Só explicando para quem não viu o filme ou não leu no Turista, esse Ganzá é o Ganzá que ele tocava, que na despedida em 29 do Mário de Andrade, o Mário cria com até lirismo essa despedida, e o Chico Antônio oferece, o que ele pode oferecer ao Mário é o Ganzá dele, e o Mário, sim, eu quero esse Ganzá. Então, o Eduardo vai recuperar, se eu não me engano, com um sobrinho do Mário, um sobrinho neto do Mário de Andrade, esse Ganzá, que continuava ali. Não, é sobrinho mesmo. E o leva. Sobrinho do Mário. Sobrinho do Mário, que o leva. Filho da Lourdes, irmã do Mário. E o Chico Antônio, essa cena, infelizmente, a gente não tem. O Chico Antônio não reconhece, fala, não, acho que não é esse, né? E eu tenho uma triste curiosidade também, Eduardo, que em um dos textos que eu li, dizia que a situação era tão precária da vida do Chico Antônio naquele momento em que você está indo procurá-lo, que ele nem Ganzá mais tinha. Quando você foi na primeira visita, ele não tinha um Ganzá para tocar? Você lembra disso? Ele tinha, mas acho que era recente, eu acho. E como tinha havido a gravação do disco... Pouco antes da visita, isso? Em agosto, se não me engano. Pouco antes da visita, eu tenho a impressão que foi por ali que ele voltou a ter um Ganzá e a convocar alguém para cantar com ele, porque tinha essa questão também. Ele não gostava de cantar sozinho, a não ser quando ele tinha bebido, né? Porque no filme, na sequência, em que o irmão do Antônio Bento está se divertindo, né? Ele deu vários uísques, uísque com água de coco, que o Chico Antônio diz que há muitos anos não bebia, né? E aí ele cantou sozinho, sem problema. Mas no primeiro dia ele tentou cantar sozinho e sem álcool, e aí não conseguiu cantar, né? Pediu desculpas e não conseguiu continuar a cantar. Vamos ver essa cena? É o trecho 4. Ele parece, pela descrição do Mário, depois pelo próprio depoimento do Antônio Bento aqui, ele cantava num estado, né, alterado. Quer dizer, ele não estava mais naquela realidade, enfim, da contingência. Ele estava num momento de transe. E por isso que eles dizem que ele era surreal. Quer dizer, o canto dele era surreal. Isso. Chico Antônio foi recebido por um irmão de Antônio Bento, seu Maneco Lima.
É o único dos filhos do Coronel Lima que ainda mora nas terras do Bom Jardim. Agora nós dois estamos arreiados. Estamos arreiados. Vamos regar. Não tem jeito. Tem não. Mas só pode ser assim mesmo. Camarada não pode ser gostar da vida. Camarada é lá. Ela. Nós rolemos. Ela. Caminha, vai para casa dela, ela ali onde está. Vai, rapaz. Chico, você ainda bebe, Chico? Mas nunca tinha bebido. Ontem foi que bebi um golpe de cerveja. Ontem fazia mais de 2 anos. Chico, você não monta cavalo mais, não? Seu Maneco, o professor vinha perguntando ali, professor, faz mais de 8 anos que eu não me monto num carro. Seu Maneco, compadre Zé Florencio ainda vive? Morreu. Morreu? Morreu faz uns 2 meses. Natal. Eu não estou bem lembrado. Quantos anos faz que eu saí daqui? Você saiu daqui. Um 30. Em 30? Não, 30. Sim, 30. Foi. É, Papai morreu em 30. Foi por aí. Foi em 30. 30 ou 30 ou 31, Chico. Dos dois, não. Parece que foi 31, não. Foi 31. Foi que você ainda... Papai morreu, você ficou ainda aqui. Em 30 ou 31, dos dois, um. Diz o Chico Antônio. Eduardo, quanto... Você falou que gravou 40 minutos no primeiro dia, e você, quando você volta em janeiro de 83, você fica mais 4 dias com ele. Né? Mais ou menos, quanto durava o material bruto? Porque o filme acabou ficando com 40 minutos. Você lembra o... Eu não lembro a duração dessa segunda gravação, mas acredito que tivesse não muita coisa, não mais do que 2 horas, quer dizer, 1 hora e pouco. Umas 2 fitas por dia, daria 8 fitas, digamos 2 fitas e meia por dia, 10 fitas, no máximo 2 horas. No máximo 2 horas. Mais o material do Antônio Bento, que deve ser uns 10 ou 15 minutos, 20 minutos no máximo. E as fotografias, e o material do filme está aí. Quer dizer, é um filme feito com relativamente pouco tempo de gravação e pouca fita. E foi pouco tempo de edição também? Porque acho que o filme... A edição foi mais demorada, porque era um processo muito primitivo, né? Era aquele processo em que não podia errar. Durante muitos anos, se você errasse, tinha que começar de novo do princípio, né? Porque não tinha a possibilidade de fazer emendas na edição. Isso é muito ingrato num documentário feito esse. Entende? Então, levou... Não foi tempo demais, mas levou um tempo bom. E eu queria só completar uma coisa sobre o Cabra Marcado, né? Quer dizer, o Chico Antônio foi todo ele feito durante a montagem do Cabra Marcado para Morrer. Quer dizer, porque o Cabra Marcado foi montado entre 81 e 83, em 3 longos períodos, e o Chico Antônio foi feito nos intervalos da edição do Cabra e ficou pronto antes do Cabra, porque como o Cabra era película e foi ampliar nos Estados Unidos, acabou estreando só em 84. Então tem esse detalhe que, primeiro, o Cabra é um filme que não se faz, eu acho que vale para o Coutinho, e não se monta impunemente. Quer dizer, ninguém monta o Cabra Marcado para Morrer impunemente. É uma coisa que marca para a vida inteira.
E, naquele momento, eu estava totalmente impregnado do Cabra Marcado para Morrer. Então, além das chegadas e de outros elementos, tem muita coisa. E teve essa ironia que tornou esse fato menos reconhecível, porque o filme ficou pronto e foi exibido antes do Cabra ser visto. Então, quem não estava por dentro da história não sabia. Quando eu conto isso hoje, as pessoas ficam muito surpresas, entende? É uma espécie de angústia da influência precoce, né? Prévia, porque ficou pronto antes do autor. Mas de fato, as semelhanças são muito grandes. O narrador, a própria ideia do narrador. Dois narradores. Eduardo, dois narradores. O Ferreira Goulart e é o mesmo Ferreira Goulart. Com a mesma entonação. Exato. Mas ele só tinha essa entonação. Agora, o Leon também usava muito. Né? Calil, você acompanhou a edição, quer dizer, o filme é editado não pelo Escorel, mas pelo Mair Tavares, que acompanha também a filmagem. Você lembra dele, esse processo longo que ele falou? Você chegou a acompanhar e ver esse material bruto, ou você já viu o filme pronto? Não. Ele lembrou que eu vi a primeira colheita, digamos assim, que me impactou muito, mas eu não acompanhei a montagem. Não. Tenho a impressão que a Embrafilme não me dava muito tempo. Eu ia dizer isso. Tinha aborrecimentos maiores, tinha bastante aborrecimentos maiores. Agora, o filme estreia em... eu tenho um registro de que ele teria passado na televisão Cultura em 9 de outubro de 1983. Foi essa a primeira sessão pública do filme? Acho que passou antes na Jornada, justamente. Acho que na Jornada passou antes. Ainda em 83, por isso, porque o Cabra é de 84 e ele é de 83. Isso. E passou na Cultura, foi a primeira exibição assim de alcance maior, digamos. Mereceu até um anúncio no jornal. Que a Embrafilme, naturalmente, promoveu. E você nunca mais o encontrou, né? Porque você tinha um reencontro marcado para uma sessão do filme mesmo, em outubro de 93, e ele parece que morreu. A outra coisa que a Ana Maria Galano também nunca me perdoou não ter voltado ao Nordeste para mostrar o filme para o Chico Antônio. Eu não sei se ele viu ou não, se alguém de lá mostrou, chamou ele para assistir, eu não tive notícia, mas em 92 ou 3, acho que 93, eu acho, marcou-se uma sessão em Natal na qual o Chico Antônio estaria presente. E eu fui para essa sessão, pernoitei em João Pessoa, onde houve uma projeção do filme. E na manhã seguinte, antes de embarcar para Natal, tive a notícia de que o Chico Antônio tinha morrido. Então, cheguei em Natal, o Chico Antônio tinha morrido, houve a sessão, mas sem a presença dele. Então, eu cometi também essa falha grave de não ter voltado lá logo que o filme ficou pronto. E não sei até que ponto ele acompanharia, se interessaria, teria paciência para assistir 40 minutos de um filme. Mas acho que ele saberia fingir, se ele não tivesse. Mas eu deveria ter feito isso, sem dúvida nenhuma. Eu acho que mais. Eu acho que ele teria feito versos de um pouco a respeito do seu filme. Você está subestimado. É possível. Pobre Chico Antônio. É possível. Calil, pensando um pouco depois já na posição histórica do filme, do Chico Antônio, né? Eu fiquei aqui pensando exatamente aí que entrava a minha questão sobre a missão de pesquisas folclóricas do Mário, né? Que me parece um pouco que esse filme ele
busca compensar uma lacuna ali naquela pesquisa, naquelas imagens do Luiz Saia, e, de certa maneira, tem um pouco a ver com o que a Caravana Farcas, nos anos 60, vai fazer, que, de certa maneira, tem a ver com o turista aprendiz, com a viagem do Mário, tem a ver com as missões folclóricas, e não é à toa que o Escorel participa com o filme, daquela experiência. Quer dizer, Caravanas Farcas foi o nome, o apelido que ele acabou criando para aquilo que era a Condição Brasileira, a série que o Tomás Farcas produziu com a série de realizadores Sérgio Muniz, Geraldo Sarno, etc. Eu fiquei pensando se, de certa maneira, o Chico Antônio não é uma espécie de elo entre o turista, a missão, a caravana e o cabra. Bom, um pouco disso. O cabra é diferente. Seria dar muita racionalidade à vida brasileira, né? Que não é feita por esse Sim. tipo de relação. Eu acho que tem coisas aí que você falou que são verdadeiras. A Caravana Farcas, consciente ou inconscientemente, refez, sim, o mesmo projeto do Mário de Andrade, né? Em outro nível, enfim, com nível de linguagem que o Mário não conseguiu, porque a missão, precisa ser dita, ela foi abortada, né? Porque foi justamente no período em que o prefeito é trocado em São Paulo, o Mário é demitido, primeiro é afastado, depois é demitido, inclusive ele age de uma maneira bastante, ainda bem, né, bastante incorreta, de não mandar o Saia voltar, de estica o máximo que você puder, porque chegando aqui isso vai... E ele tinha toda a razão, aquilo foi enfiado num depósito, e a missão, até hoje, não tem um inventário completo, não tem uma publicação completa. Imagina vocês, né? Tudo que foi feito mais recentemente já tem mais de 10 anos. A Vita se interessou pela digitalização. Eu, quando fui secretário de Cultura, claro, junto com o SESC, promovemos os discos e tal, mas aqueles são só 6 discos, tem muito mais. E mesmo a comemoração da semana, então a missão tem um... Como é que eu vou dizer? Você tem um estigma sobre a missão. Né? E eu acho que tem sobre o Chico Antônio também. Quer dizer, o Brasil não respeita muito a sua cultura popular, não gosta da cultura popular. Uma das grandes frustrações que eu tive na Secretaria de Cultura foi ter criado um pavilhão das culturas brasileiras que não prosseguiu, né? Compramos grandes obras de grandes artistas populares, ainda era possível isso, estão todos enfiados num depósito e não vingou, né? Porque a gestão que chega desfaz tudo que a gestão anterior fez, né? E assim sucessivamente. Mas, de qualquer maneira, tem aí uma questão sobre a cultura popular, né? Sobre como é que nós vemos a cultura popular. Eduardo, para encerrar, eu vou chamar o Chico Antônio para cantar para a gente. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta sobre que é só para ter registrado. O título é uma sacada. Chico Antônio, o herói com caráter, né? E eu me pergunto se isso foi uma combinação que você fez voluntariamente entre o subtítulo, claro, do Macunaíma e uma frase do Mário, em que o Mário fala que ouvir o Chico Antônio, o canto do Chico, era como arte, esporte ou heroísmo. O gancho do heroísmo do herói veio por essa frase do Mário? Ou isso você foi descobrir depois, para te dar razão? Não, a frase eu conhecia, né? Mas não lembro se 40 anos, amigo. Eu não lembro em que momento que isso... Eu acho que surgiu mais como um gracejo, digamos assim, com o Macunaíma, né? Quer dizer, porque, embora o Chico Antônio, talvez, sob certos aspectos,
pudesse também ser um herói sem caráter. Eu acho. É. O melhor sentido da palavra. Mas, sobre outros aspectos, ele tinha muito caráter, né? Quer dizer, ele era uma personalidade. Toda aquela entrevista final dele, em que ele conta desde a meninice dele. Mas é mais uma coisa, a minha lembrança é que é mais uma maneira de colocar no título a relação com o Macunaíma, de proximidade ou de contraposição. Mas a citação que você lembra do heroísmo talvez tenha a ver também. Vou pedir para o João Paulo, antes da gente encerrar a mesa, então, queria ver o sexto e último trecho, onde a gente tem o Chico Antônio com seu ganzá. Pancada boa. Tá bom. Esse ganzá, quem me emprestou para trazer para mostrar para o senhor foi um sobrinho do Mário de Andrade. Esse ganzá, eu acho que é o ganzá que o senhor deu para ele quando ele estava aqui. Mas parece que o que eu dei era mais por cima. E era daquela ratinha muito bonita. Mas... sabia, três cocos, coia miudinho. Sabia, três cocos, coia miúda. A hora é essa, moço, e a hora vai chegar. Começa a hora no mai, e ela não pode bastar. Quero eu me despedir. Sou o doutor daqui na outra linda capital, sabia? Três cocos, coia miudinho. Eu faço um choro baixo para o bastão não chegar. O senhor diz quando for de lembrança capital. Dona Cecília primeiro, um abraço verdadeiro que o Chico Antônio vai mandar, sabia? Três cocos, coia miudinho. Sabia, três cocos, coia miúda. Feio que o senhor demora, vim aqui no nosso lugar. Eu fico com ajudeio, eu fico vindo cá. Ai, meu Deus, aquele moço, tão cedo não vem no Natal. Sabia, três cocos, coia miudinha. Sabia, três cocos, coia miúda. Se eu pudesse ir ao Rio. Siricóia, para quem não sabe, é um passarinho, né? E a Cecília que ele menciona é a Cecília Conde, justamente, que tinha estado lá para gravar o que depois virou um LP, o disco, né? A pancada do ganzá. Calil, algum comentário final, Eduardo? Eu queria falar que é pena que você não tenha podido apresentar esse trecho, mas quem for ver o filme, ou quem estiver vendo o filme, certamente vai ficar muito tocado com o final, quando ele chora. E quando ele chora, bom, é um filme de choros, né? O Mário já tinha chorado, ele tinha chorado, o Antônio Bento chora, todo mundo chora, e ele então chora de novo. Mas quando ele chora, o Eduardo vai lá e abraça ele. E isso o Mário não podia fazer. Então, era um momento em que o Eduardo, né, encarnando o Mário de Andrade, avança um pouco no papel que ele tinha se dado. Tá certo? Porque o Mário, pelo protocolo da época, não poderia abraçar o óleo, seria uma coisa...
difícil de compreender. Eu acho que mesmo nessa época, levantar de trás da câmera, ou do lado da câmera, ir lá abraçar quem está chorando diante da câmera é uma coisa um pouco inusitada que causou uma certa surpresa na equipe. Entende? Mas foi uma coisa... Quer dizer, criou naturalmente um constrangimento ali. Ele começou a chorar e eu não, de novo, eu levantei e fui lá abraçar ele, fiquei lá tentando consolá-lo. Ele tinha consciência de que era uma despedida, mais uma despedida, entendeu? A questão é essa. Como ele teve consciência da despedida do Mário de Andrade, ele agora tinha consciência de que, mais uma vez, o destino tinha passado por ele e o ia abandonar. Ele diz, nesse trecho que ele cantou, né, ele diz: eu sei que esse moço demora a vir aqui de novo no Natal. Quer dizer, ele tinha toda a razão. Eu levei 10 anos para voltar lá. E ele tinha morrido. Quando eu cheguei atrasado, tarde, ele tinha morrido. Mas você, para todos nós, compensou a impossibilidade do Mário, que fotografava, mas não filmava, a impossibilidade, a falta de informação da missão folclórica de 38, que também teve ali perto, poderia ter filmado, poderia ter gravado e não gravou. Felizmente, você, que esteve muito perto dali, você, graças à pagelança na Rua Atlântica com o Calil e o Aloísio, foi inspirado e foi lá gravar. E a gente tem o Chico Antônio para sempre com a gente. Então, Eduardo, muito obrigado pelo privilégio de mostrar o filme mais uma vez. E já fazia tanto tempo que nós passamos o filme a primeira vez quando nós tivemos o privilégio de organizar a primeira retrospectiva sobre sua obra documental. Eu acho que não vai demorar mais tanto tempo assim para a gente reprisar o Chico Antônio, um herói com caráter. Então, muito obrigado a você pelo filme e por essa mesa. Carlos Augusto Calil, é uma imensa honra ter você sempre com a gente, ter você perto. Parabéns pelo trabalho essencial que você e tantos companheiros de trincheira têm realizado para conseguir mais uma vez o renascimento da Cinemateca Brasileira, que também é outra questão junto com a cultura popular. A Cinemateca é alvejada, cai e felizmente tem guerreiros que nem você que ajudam a trazê-la de volta. E tomara que agora demore algum tempo para que eles a alvejem de volta. É um privilégio, foi um privilégio ter essa mesa em torno de Chico Antônio, um herói com caráter, na abertura dessa 19ª Conferência Internacional do Documentário, em nome do É Tudo Verdade e do Itaú Cultural. Agradeço a atenção de vocês. Novas mesas virão. Até a próxima. Obrigado, Calil. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Ami. Obrigado. É Tudo Verdade. É Tudo Verdade 2022. 27º Festival Internacional de Documentários. Os melhores documentários do Brasil e do mundo em mostras competitivas e programas especiais. Gratuito de 31 de março a 10 de abril. Em salas de São Paulo e Rio de Janeiro. E online para todo o país. Confira a programação em www.etudoverdade.com.br.